para mim contar para você um pouco do porquê que eu não desisti da política, eu tenho que resumir rapidamente um pouco da minha história. Eu, desde os 20 anos de idade, eu me incomodei com muitas situações aqui dentro do nosso bairro, que essas situações elas realmente eram falhas da prefeitura, falta do olhar do poder público, justamente por nós não tínhamos representante legal, né? Nunca tínhamos elegido alguém vereador dentro da região de Brigadeiro Tobias. Isso fez com que nós tivéssemos o que somos hoje, né? Falta o olhar do poder público em muitas coisas em Brigadeiro. O progresso não chegou aqui por conta dessa história. E no momento em que eu estava me envolvendo com a política começou a entrar na minha vida porque eu percebi que era o melhor caminho para você trazer o olhar do poder público, trazer recursos, né, trazer progresso. O melhor caminho é a política. E eu percebi que eu ia ser candidato junto com o Geraldo Reis na época, e nós íamos aí repetir a nova geração de candidatos que brigavam e o bairro ficava aí à mercê do olhar do poder público que não fazia nada por Brigadeiro. Então o que eu fiz naquele momento? Eu retirei minha candidatura e fiz um grande trabalho com o Geraldo Reis e ele foi eleito. E esse trabalho que eu fiz foi de 3 anos de luta junto com ele, e eu tive a atitude de não ser candidato porque aí ficaria um atrapalhando o outro. Porque muitas vezes 100, 200 votos tiram uma pessoa de uma eleição e isso muda totalmente o rumo de um bairro, como aconteceu comigo na minha não reeleição. Eu tenho certeza que muitos trabalhos continuariam, muitos trabalhos eu estava acompanhando eles e eles continuariam, né? O progresso continuaria, porque estava acontecendo muito progresso em Brigadeiro por eu estar representando oficialmente, né, o nosso bairro e a nossa cidade. Isso acabou não acontecendo por conta da não continuidade desse trabalho. Mas naquele momento eu consegui fazer com que o bairro olhasse para um candidato só e o Geraldo Reis foi eleito. Depois eu que fui candidato e eu fui eleito. Nessa nova geração, nos últimos anos, eu tentei fazer uma parceria com outro candidato novamente, pela segunda vez na minha história política, eu ia deixar de ser candidato para apoiar alguém, porque eu acredito que algo maior podia acontecer, que é o bairro ter algum representante. Não precisava ser eu, A ou B, precisa ter alguém. Esse alguém, se tiver uma união entre dois que querem olhar para o mesmo lugar, essa união ela é benéfica. Mas, não, infelizmente, a outra pessoa que eu queria fazer essa parceria, né, essa junção, essa soma de forças, ela não quis. Então eu não tive mais alternativa, a não ser continuar o meu caminho. Então eu continuei fazendo o que eu sempre fiz, continuei a olhar as coisas que tem déficit em Brigadeiro, que faltam em Brigadeiro. E o principal motivo, na verdade são 2 principais motivos. Quando eu comecei a voltar esse olhar para a política, eu tinha uma situação que eu estava saindo, né, a situação de um problema de saúde do meu irmão aqui, uma situação que foi muito difícil para a nossa família. Eu também já estava abalado e não estava com vontade de continuar na política, porque é muito difícil você saber que um monte de coisas que você estava acontecendo, olhando, acompanhando, e saber que elas não iam acontecer mais. Isso foi difícil. Depois eu tive a minha separação, foi a coisa mais difícil na minha vida, ficar longe dos meus filhos. Então você se abala, né? E eu aí praticamente, na verdade teve um momento que eu não queria nada, não queria continuar as minhas coisas que eu sempre fiz. Mas depois que eu fui voltando, graças a Deus, a me recuperando, a entender as coisas, a olhar toda uma história, né, que eu tive, tudo um resultado de coisas boas, algo que para mim tem um valor tremendo, e isso fez com que eu voltasse a olhar para a nossa situação do bairro, e eu vi que ficou um buraco exatamente, ficou uma falta do olhar do poder público. Como sempre as pessoas falam, o Brigadeiro ficou realmente largado, porque muitas coisas que estavam caminhando pararam, outras voltaram para trás, definitivamente elas voltaram para trás. Eu percebi que a minha posição, a minha postura, a minha atitude, a minha vontade, a garra que eu sempre tive, a determinação que eu sempre tive, tudo isso fazia com que eu tinha força suficiente para brigar. Então esse buraco que eu percebi que ficou, então eu percebi que realmente eu precisava me dispor novamente a fazer o que eu sempre fiz, a me pôr à disposição do nosso bairro, à disposição da nossa cidade, porque eu tenho certeza que eu tenho hoje mais conhecimento do que antes, mais motivação do que antes. Eu tenho certeza que ninguém tem maior motivação do que eu de poder continuar e trazer o progresso do olhar do poder público aqui, fazer com que nós tenhamos
progresso e continuamos então avançando. Então isso tudo fez com que eu voltasse, é por isso que eu não desisti, pela vocação que eu sempre tive uma pergunta dentro de mim, o porquê eu faço o que eu faço. Sempre que eu respondia a essa pergunta, eu ficava feliz, porque eu fazia, o porquê meu era trazer progresso, era trazer melhorias para a minha vida, para a sua família, porque nós vivemos aqui nessa região. Então isso estava acontecendo, eu consegui fazer isso, desde 20 anos de idade, então é uma longa história. E esse meu porquê fez com que eu me colocasse à disposição de novo, como hoje eu estou como pré-candidato. Então é por isso que eu estou novamente, é por isso que eu não desisti, é por isso que hoje eu me sinto mais forte, mais preparado para continuar trazendo progresso para Brigadeiro Tobias e região.